Nós estamos falando sobre a parábola do hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Então abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Esse versículo é o versículo número 1. Graças a Deus. Glória a Jesus. Está ótimo. Marcos capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Vamos ler a santa palavra de Deus. Está escrito assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava junto ao mar. E ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, o outro 60 e o outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só com os que estavam junto dele, os 12 interrogavam acerca da parábola. Ele lhes disse: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse: Não percebais esta parábola? Como, pois, entendeis todas as outras parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles que têm a palavra que é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte que os receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, ambições e outras coisas, entram e sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e nós nesta noite vamos meditar nela. Fala conosco, queremos ouvir tua voz, queremos ser essa boa terra em que a tua palavra, apesar de ser semeada, ela também frutifique e possamos fazer a nossa colheita, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Meus irmãos, nós, falando sobre a parábola do semeador, essa parábola é muito interessante, porque ela, eu acho que é a parábola mais conhecida, de Jesus. Se não é a mais conhecida, é uma das mais conhecidas. Porque todo mundo fala muito dessa parábola, ela é muito pregada, e ela foi ensinada tanto com Mateus, tanto com Marcos e tanto com Lucas. Mas quando nós vamos fazer o uso de um texto bíblico
que é falado por 3 evangelistas, os 3 sinóticos. Sinótico quer dizer olhar na mesma direção. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, olham na mesma direção. Quer dizer, um usou o outro como fonte para a consulta da sua pesquisa daquilo que escreveu no Evangelho. Então quem primeiro escreveu foi Marcos, aí Mateus usou Marcos como fonte, Lucas usou os Mateus e Marcos como fonte. Cada um escreveu para um público, mas um enfoque em alguma situação. Enfim. E Jesus ensinou essa parábola do semeador, e eu queria que os irmãos prestassem atenção no versículo de número 11 e 12. À medida que eu pedir para alguém ler, o Wesley vai levar o microfone aí para a pessoa ler. Eu leio aí, por favor, versículo 11 e 12. Vai ser você mesmo. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Veja bem, irmãos, para que ouçam, não entendam, vejam, não vejam, para que não sejam perdoados seus pecados. Aí você tem que parar e pensar nisso aqui. Jesus falava para que as pessoas não entendessem. Jesus falava para que as pessoas não tivessem seus pecados perdoados. Não faz sentido isso aqui. A menos que você entenda que na verdade o que Jesus está querendo dizer é que quem ouvia Jesus naquela época, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram os religiosos, a multidão, que era o povo, e você tinha os gentios. A multidão do povo era dos judeus, e você tinha os gentios. Jesus não queria que os religiosos entendessem a palavra. Como é que pode? Porque na verdade ele veio salvar os pecadores. Os religiosos já estavam tão fartos de si mesmos que Jesus disse: não, esses aí não vão entender. E também para se cumprir a profecia do profeta Isaías. Lá em Mateus, volta um pouquinho sobre bem, lá em Mateus capítulo 13. Semana que vem eu vou falar sobre a parábola do joio e do trigo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 14, está escrito assim, ó: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aí ele explica o porquê que esse povo não se converte. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado os seus ouvidos e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. O próprio Deus às vezes fecha o entendimento do homem para que o homem não entenda e para que não se converta. Quando Deus quer trazer juízo para uma pessoa, Ele permite que a pessoa fique cega, surda e muda. Cega porque está vendo, mas não está enxergando. Surda e muda porque ela está ouvindo, mas não consegue ouvir e também não responde à palavra. Eu não sou da linha, eu não acredito em predestinação, que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Mas eu acredito em juízo. Porque às vezes você está vendo uma pessoa está errando, Deus está falando, é vários cultos, são pregadores, são mensagens, são profecias, são louvores, e a pessoa não se converte. Aí você diz: por que a pessoa não se converte, pastor? Porque Deus não quer que ela se converta, porque Deus quer trazer juízo sobre ela. Deus faz isso? Faz. Romanos capítulo 9.
versículo de número 14 e 15. Versículo 14 até o 18. Esses 4 versículos aí. Quem achar, fique de pé, que o microfone vai até você. Alguém para ler? Vai? Então pode ler você mesmo. Ninguém quer ler? Do 14 ao 18. Romanos 9. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endureça a quem quer. Vendo só? Vendo só? Para isso mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em você o meu poder. Quer dizer, eu vou trazer juízo sobre você. Quem endureceu o coração do Faraó para ele não acreditar nas pragas foi Deus. Aí alguém pergunta assim: há injustiça nisso? Não, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser e endurece o coração de quem Ele quiser, e nós não temos nada a ver com isso. Assim foi com Jesus. Ele queria trazer juízo sobre os religiosos. Então ele disse: eu vou endurecer, eu vou falar para parar, porque eles vão ouvir, mas não vão ouvir, vão ver, mas não vão ver. Então eu precisava explicar isso antes de explicar a parábola, porque às vezes existem textos que são difíceis da gente compreender, mas o Espírito de Deus nos faz entender, e a própria Bíblia explica a si mesma. Graças a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Vamos voltar lá na parábola do semeador. Mateus 13. Jesus disse, nessa parábola há alguns elementos. Primeiro elemento, o semeador. Diga comigo: semeador. Semeador. Mais forte. O semeador. O semeador. A semente. A semente. A terra. A terra. De novo, o semeador. O semeador. A semente. A semente. A terra. A terra. O semeador tem problema, sim ou não? Semeador tem problema, sim ou não? Não. O semeador não tem problema, não. Semeador não tem problema, não. A semente tem problema, sim ou não? A semente tem problema, sim ou não? Não, também não. O problema está onde? Na terra. Então a primeira coisa que a gente tem que identificar: o semeador não tem problema, a semente não tem problema, o problema está na terra. Quem é o semeador? O semeador é o próprio Jesus e o pregador da palavra. Todo aquele que está pregando a palavra é um semeador. Cada coração com Cristo é um missionário. Vocês sabiam que os testemunhos de Jeová, quando eles se convertem lá na seita deles, um dia eu posso dar um ensino aqui sobre as seitas, mas vamos mais para frente um pouquinho. Quando eles se convertem lá na seita deles, vocês sabiam que a primeira coisa que eles fazem, depois de ser batizados, eles vão de casa em casa e começam a entregar folhetim para os outros? Começa a evangelizar?
Contar mentira para as pessoas? Primeira coisa que eles fazem. Um iniciado, ele passa por um cursinho de discipulado, ele é batizado e automaticamente já se torna um pregador. Porque eles entenderam uma coisa que nós não entendemos. O que eles entenderam que nós não entendemos, pastor? Eles entenderam que nós não entendemos é que todo coração com Cristo é um missionário. Você é um missionário, eu sou um missionário. Você aceitou Jesus, você é crente, você é salvo, você se torna um missionário, um pregador do Evangelho. Porque para pregar o Evangelho você não precisa ter curso de teologia, você não precisa ter diploma, você não precisa ter muita coisa, basta você ter uma vida no altar. Tendo a vida no altar com a boca fechada, você já prega o Evangelho para quem não é crente. Tendo a vida no altar e você passando, dando um bom testemunho, você já está pregando o Evangelho. Francisco de Assis disse o seguinte: prega o Evangelho, se possível, use palavras. O que quer dizer? A primeira pregação que alguém vai fazer é com testemunho, não é com as palavras. Então a primeira pregação que nós fazemos é com a nossa vida. Porque eu e você somos a única Bíblia, muitas vezes, que o ímpio vai ler. O ímpio não vai pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Mas o ímpio vai ler o quê? A sua vida. Então o semeador é o pregador da palavra. O semeador é Jesus. O pregador não tem problema, porque quem convence o homem do pecado, quem convence a palavra, não é o pregador. Então pregue. Quem convence é o Espírito de Deus. Não é você, não sou eu, é o Espírito de Deus. E quando a gente está pregando, ele é que vai falar no ouvido de quem está ouvindo: olha, tudo que ele está falando aí é verdade. Ele é que vai testificar, não sou eu, é ele que vai falar no seu coração, que o que eu estou pregando aqui é a verdade de Deus para a sua vida. Quem convence é o Espírito Santo. Então o nosso papel é pregar. Pastor, eu não tenho o dom da cura. Você não precisa ter o dom da cura para orar por cura. Jesus disse: imporão a mão sobre os enfermos e curarão. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar. Ah, mas se Jesus não curar, você é envergonhado. Não, você orou. Você é o semeador, você é o plantador, você é o curador. Você que tem que levantar a mão e orar. Quando você orar sem se preocupar com o resultado, você pode ter certeza que o resultado vai começar a acontecer. Porque Jesus não está preocupado com o resultado, ele está preocupado com o que você está fazendo. Alguém te chamou para orar por um doente? Vai lá e ora. Ah, vou chamar o pastor, vou chamar o fulano, vou chamar a irmãzinha do coque. Não, vai lá você e ora. Jesus não disse: os pastores imporão a mão sobre os enfermos. Jesus não disse: as irmãs do ciclo de oração imporão a mão sobre os enfermos. Ele disse: vocês, todos os discípulos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós para operar milagres e curas. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o semeador não é o problema. A semente muito menos, porque a semente é a palavra. Irmãos, a palavra é viva. A palavra é eficaz. Glória a Deus. A palavra cura. A palavra levanta. A palavra salva. A palavra restaura. A palavra dá vida. A palavra alegra. A palavra dá vigor, a palavra sustenta, a palavra orienta, a palavra guia, a palavra é, a palavra faz, a palavra torna o impossível possível, a palavra é doce, a palavra é fogo, a palavra é água, a palavra é pão, a palavra é alimento, a palavra é sustento, a palavra é o que fortalece, a palavra viva, a palavra restaura, a palavra é Jesus Cristo encarnado, ela é a palavra, ele é a palavra. A palavra tem poder.
A palavra tem poder. O culto que o diabo quer afastar o crente é o culto da palavra e a escola dominical. Por quê? Porque a palavra tem poder. Culto de domingo é aquele culto de celebração, é aquele culto de pular, de louvar, de cantar. Mas o culto da palavra é o que sustenta. E é esse que o diabo quer tirar de você. Porque ele sabe, tirou o culto da palavra, tirou a escola dominical, vai ficar um crente capenga. Tem poder, mas não tem palavra. Vai andar assim, ó, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Tá faltando alguma coisa. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E você nesta noite está sendo fortalecido pela palavra. Eu não vou falar sobre a palavra, não sei Hebreus. Hebreus, abra sua Bíblia aí. Hebreus fala sobre a palavra. Hebreus. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Hebreus 4:12. Nem treine no semeador. Hebreus 4:12. A irmã aí, pode ler? Irmã Genildo? Vai ler? Pera aí, irmã, que aí o microfone vai chegar aí. Hebreus 4:12. Irmã, lê com bastante calma e bem vívido para nós, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas medulas, e é apta para discernir o pensamento e intercessão do coração. Muito obrigado. Versículo 13. Pode ler o versículo 13 também? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, essa palavra é muito forte. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque é o próprio Cristo, e é eficaz porque ela faz uma obra tremenda. O que é a obra que ela faz? Aí o autor dos Hebreus diz: porque ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes quer dizer que ela corta para cá e corta para lá. Corta para quem está falando e corta para quem está ouvindo. Aí ela continua dizendo: e penetra até a divisão da alma e do espírito. Você consegue dividir a alma e o espírito? Porque alma e espírito são partes espirituais do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Mas a alma e o espírito são 2 partes espirituais. Como é que você vai dividir uma coisa que não tem matéria? Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela consegue dividir até o que não tem matéria. Aí ele diz: das juntas e medulas. Ela vai lá na célula do teu corpo, vai lá nas juntas e nas medulas, vai lá no meio, lá no cerne, vai lá onde tem que ir. Ela entra, eu costumo dizer que é igual aquela agulhinha fininha que vai entrando assim, ó, e ela acha lá dentro da tua alma, até onde a tua mãe não sabe, teu pai não sabe, teu marido não sabe, tua esposa não sabe, ninguém sabe. A palavra vai lá no teu íntimo do teu coração, lá fundo, ela acha o local onde tem que ir. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
Quantas vezes eu estou pregando aqui e o Espírito de Deus me revela o pensamento de quem está ouvindo a palavra, e dentro da palavra ele vai dizer assim: fala assim, 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 porque vai falar com fulano, fala assim, assim, porque vai falar com ciclano, e a palavra vai até onde você está, porque ela conhece o pensamento e a intenção do teu coração, de tão poderosa que ela é. Mas a Bíblia continua dizendo: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Ah, irmão, a palavra de Deus, ela vai tão fundo, ela discerne tanto, ela vai lá no cerne, que ela nos deixa nu, no sentido que não tem como se esconder daquilo que Deus está falando. A palavra vai e tira todo tipo de maquiagem, personagem, de falsidade, de mentira, de problema, de engano, deixa nu, ou seja, é aquilo ali, é nu e cru diante dele, porque nós vamos tratar com ele, ele sabe de todas as coisas. A palavra vai e ela nos deixa nu, ou seja, ela nos deixa frágil, ela entra dentro do nosso coração. Deus sabe, olha, irmão, Deus sabe tudo, as intenções, pensamento do nosso coração. Não há criatura alguma que possa esconder dele. Ele sabe de tudo. Então o problema não está na palavra, o problema não está na semente, o problema não está no semeador. Aí Jesus explica onde é que está o problema está na terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes eu recomendo aos irmãos que assistam a série que está passando aí na internet. Até o presente momento não vi nada demais. Então até hoje ainda não vi nada demais. Se eu ver, eu falo, mas até o momento eu não vi nada demais ainda. Naquela série The Chosen, Os Escolhidos, que está passando, passa no SBT, mas também tem no Amazon Prime, na internet, né? É uma minissérie focada nos discípulos. Ela não é muito focada em Jesus, ela é focada nos discípulos. Mas ela mostra os discípulos tudo perguntando e tal. E é bem assim parecido com a Bíblia. Por quê? Jesus fala aqui, ó, versículo de número Mateus 13. Não, Mateus não, Marcos. Nós lemos em Marcos, né? Marcos 4. Tanto Marcos quanto Mateus é a mesma. Marcos 4, versículo 13. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele está chamando os discípulos de lerdo, sem querer aqui, devagarzinho, assim, de leve. De leve. Leu essa, por favor. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo assim: vocês não perceberam ainda a parábola? Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam nada ainda? Estou falando com vocês não estão entendendo. Porque às vezes a gente não entende mesmo. Demora a ficha cair. E está tudo bem. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos explicar. Só que os discípulos, eles ficaram nessa confusão até o dia de Pentecostes. Ficaram sem entender nada, andando com Jesus, ouvindo o ensinamento, não entendiam nada, pouca coisa eles entendiam, até o Pentecostes. E Jesus vai então explicar para eles. Jesus vai dizendo para eles o seguinte: o semeador saiu a semear. A ideia aqui é que o semeador, ele tinha uma bolsa de semente, ele enchia a bolsa e jogava. Existiam várias formas de semear. Uma das formas de semear era essa. Mas tinha também aquela forma de cavar na terra, plantar, fechar, como é normal. Mas essa forma que Jesus está usando era como se fosse uma bolsa assim, que ele tirava e jogava.
Nisso que jogava, o vento espalhava semente. Aí algumas caíram em lugares diferentes. Por isso que ele está dizendo essa parábola. Aí ele diz assim: a primeira parte caiu à beira do caminho. A palavra que caiu na beira do caminho, Jesus explica no versículo de número 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Estão junto do caminho. A semente caiu perto do caminho. Ela não caiu na terra boa, ela caiu perto do caminho. Existem pessoas que elas vivem um evangelho superficial. Porque a semente é boa, então ela vai brotar. Onde cai, a semente brotou em todos os cenários. Que o problema não é a semente nem o semeador, é o povo. E tem gente que vai ouvir a palavra, mas não vai se aprofundar na palavra, não vai cumprir a palavra. É aquele crente fogo de palha. Você conhece aquela pessoa que chega, não, porque agora nós vamos, que nós temos que, e vamos, manto, mistério, poder, fogo, glória, daqui a pouco você vem, cadê? Sumiu. Chora, levanta a mão, pula, sapateia, rodopeia e faz, acontece, daqui a pouco sumiu, desapareceu o calendário, cadê ele? A palavra ficou superficial, não entrou, não se aprofundou, vive de emoção, vive pelo momento. Satanás vem e rouba, porque ele está ouvindo a palavra, aí ele sai do culto. Quando ele sai do culto, como ele não se aprofundou, ele sai do culto, ele encontra aquele ex-amigo dele de bar, o amigo dele fala assim: ó, você está indo onde? Eu estou indo ali tomar uma dosezinha. Ah, eu vou com você. Mente fraca. Mente fraca. Pessoas que não têm profundidade, vivem na superficialidade. Irmãos, o evangelho é a coisa profunda. Evangelho não fala de momento, ele fala de relacionamento. Quando você se relaciona com Cristo, você não vive na superficialidade, você não vive por cima, você está profundo, com raiz. O diabo vem e não consegue te alcançar, porque você tem raiz, você está enraizado, você não é um crente superficial. Você não vive de emoção, você não vive de festa. Eu conheço crente que vive de festa. A Bíblia diz, né, de glória em glória, de fé em fé. Aí ele, na parte do fé em fé, ele colocou assim, ó, festa em festa. Não é fé em fé, não, é festa em festa. Só aparece na festa. Você não vê ele orando, você não vê ele na consagração, você não vê na escola dominical, você não vê no culto de doutrina, você não vê domingo, só vê ele na festa. Fora da festa ele está desviado, está no bar, está bebendo, está se prostituindo. Aí quando vai chegando na época da festa, ele vem, aí senta lá atrás. Aí vem vindo. Aí, como diz o Chaves, né? Volta com arrependido. Aí volta, aí vem, aí pede perdão, quer me reconciliar, quero voltar, quero participar, porque só quer participar da festa. Aí se reconcilia, participa, acabou a festa, some ele de novo. Está à beira do caminho, não encontrou o caminho, não encontrou Jesus ainda. É um crente superficial. Está cheio de gente assim, irmão. Tem umas igrejas por aí que pregam o evangelho tão superficial, que não tem comprometimento com nada, que a pessoa fica totalmente boiando, superficial. Aí o diabo vem. O segundo cenário, versículo de número 16.
Da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, são aniquilados, são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Isso diz Marcos, mas Mateus diz que a semente que caiu nesse solo pedregoso não criou raiz, e quando o sol veio, ela esturricou. Tanto o sol quanto o vento aqui, as águas, é a mesma coisa. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer a tribulação. São pessoas que não suportam a prova. São aqueles crentes que quando vem e a sua fé começa a ser provada, eles não conseguem permanecer por causa da provação. Obrigado. Porque ser crente não é fácil, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Eu não vi, irmãos, Deus é minha testemunha, eu não vi a fachada da igreja, eu só entrei. Aí eu fui pregar, eu preguei sobre Jó, provação, sabe? Aí, pastor, eu estava pregando sobre provação, aí eu disse assim: irmão, o evangelho não é fácil não. Você fica dizendo aí, tem igreja por aí, coloca uma placa na entrada assim, ó: pare de sofrer, venha para Jesus. Isso é propaganda enganosa. Porque o evangelho é sofrimento. Isso é mentira. Eu falei, isso é mentira, isso é propaganda enganosa. Evangelho tem provação, tem vitória? Tem, mas tem luta. Já escreveu aquele autor do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meyer Pillman? Ele escreveu assim uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, o inferno aliás, a terra é o único inferno que um crente pode viver, e o paraíso dos ímpios. Porque aqui é o lugar que a gente vai passar provação, mas depois que acabar aqui, é só vitória. É só vitória, só alegria. Tem mais luta, tem mais choro, tem mais pranto, tem mais dor, tem mais nada, acabou tudo. E para o ímpio não. O ímpio, a única coisa boa que ele vai desfrutar vai ser na terra mesmo. Porque depois é só desgraça, só tormento, só tribulação. É inferno. É isso que ele está querendo dizer. Aí eu pregando na igreja dizendo: olha, tem umas igrejas por aí, irmãos, que colocam aquela placa mesmo assim: pare de sofrer, venha para Jesus. Não vai atrás dessas igrejas não, que isso é mentira. Aí eu terminei de pregar, os irmãos foram embora. Deus visitou a igreja, eu não vou à igreja, estou saindo da porta da igreja. Aí eu estou conversando com o pastor e tal, aquela coisa toda. Eu olho para trás, na fachada da igreja está dizendo assim: pare de sofrer, venha para Jesus. Eu falei: ah, meu Deus, e agora, mulher linda? Eu já tinha falado que era propaganda enganosa. Agora, irmão, já era. Deus não deixou eu ver a placa, eu entrei e falei mesmo, pronto. Meu compromisso é com a palavra, né? Com o ouvinte, vai gostar, se não vai gostar, o problema é dele lá. Eu tinha que falar a verdade. Fale a verdade. Pregue contra o pecado. Fale o que tem que falar sobre santidade. Ah, mas vai ofender, que o fulano é dizimista, não sei o quê. Deixa ele com o dízimo dele para lá. Se ele não quiser dar, Deus levanta 5 que dá menos para poder suprir o que ele ia dar, mas a palavra vai continuar sendo pregada com a verdade. Tem problema não. Quem cuida da igreja é o dono dela, e o dono dela ainda é Jesus. Tem os irmãos que pensam que são dono da igreja. Não é não, o dono da igreja é Jesus. Viu? Aqui, irmãos, hoje é um culto de doutrina. Aqui, irmão, cada espaço que tem aqui, ninguém aqui é dono não, hein? Dono disso aqui é Jesus. Ah, pastor, mas o prédio, eu estou falando da igreja. Dono do departamento das crianças, Jesus. Dono do departamento dos jovens, Jesus. Dono do departamento dos irmãos, Jesus.
dono do departamento das irmãs, Jesus, dono da cantina, Jesus, o dono do som, Jesus, o dono do ar, Jesus, o dono da mídia, Jesus, 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 Ele é o dono da igreja. Louvado seja o seu santo nome para sempre. E até o pastor também, se ele quiser tirar, porque quem dá pastor para a igreja é ele. Ele tira e ele coloca a hora que ele quer. Porque quem manda aqui é ele. E pronto. Aqui não tem essa história não. A igreja aqui não está fatiada não. Aqui é tudo de Jesus. Então, irmãos, a tribulação às vezes afasta o crente. O crente que não tem raiz, porque o problema dessa semente foi que não deu tempo dela crescer, porque o terreno era pedregoso. Então não deu para a raiz se aprofundar. Ela também ficou superficial. Criou raiz, ficou superficial. Aí vem a tribulação. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui sobre tribulação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, por favor. Versículo 2 e 3, 2, 3 ao 5, vamos lá. Romanos 5, do 2 ao 5. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora olha só, vai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança? E a esperança não traz confusão. Por quê? Quando o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, sabendo que, irmão, a tribulação, ela não pode te tirar da presença de Deus. Fica firme, passe pela tribulação. Sabe por quê? A tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Cristo, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A tribulação não pode afastar o crente da presença de Deus. Se a tribulação está te afastando da presença de Deus, é porque o seu terreno está muito pedregoso. Conheci um irmão, não é nessa igreja aqui não. Eu só dou exemplo de fora. Quando eu sair daqui, que eu for para outra igreja, aí eu dou exemplo daqui. Eu conheci um irmão, que meu pai era pastor na época, e eu era co-pastor dele. Aí ele chegou para meu pai e disse assim: Pastor André, estou passando uma luta. Tá, irmão, estou passando uma luta. Você nem imagina a luta que eu estou passando. Tá, pastor, estou passando uma luta muito grande. Quando a luta passar, eu volto para a igreja. Eu vou dar um tempo. A tribulação produz paciência. Quando você pedir a Deus assim: Senhor, me dá paciência, Ele vai te dar tribulação. Jesus, me dá paciência. Não peça paciência não, Jesus vai te dar tribulação. Quanto mais você fala assim: Jesus, me dá paciência, mais tribulação Ele vai te mandar. Porque a paciência, ela é produzida pela tribulação. Sabe por que a tribulação produz a paciência? Vou te explicar por quê. Porque quando você está passando por tribulação, você tem que esperar o tempo da vitória. E você só vai esperar o tempo da vitória
Com paciência. Não adianta você ficar, Deus, até quando, até quando, até quando. Não adianta não, irmão. Enquanto você não tiver paciência para esperar a hora de Deus fazer, você vai ficar na tribulação mais um pouquinho. Até você receber a paciência. Recebeu a paciência, aí você pode ter certeza que a paciência vai produzir a experiência, porque você vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, olha por quanta coisa eu já passei, mas Jesus me deu vitória e eu cheguei até aqui, a experiência veio. E depois da experiência, a esperança. Por quê? Você passou pela tribulação, você conseguiu passar com paciência, venceu a prova. Da prova eu saí, eu venci a prova. Agora tem experiência para contar, mas não só experiência para contar. Você já sabe que na próxima prova você já tem a esperança de que vai dar tudo certo, porque já deu certo lá atrás, vai dar certo lá na frente, em nome de Jesus. Acabou. O líder do departamento, no primeiro ano, sofre, porque não tem experiência. Sofre, vai sofrendo mesmo. Sofre porque não tem experiência. Sofre. Aí passou aquele período, passou com paciência, veio a experiência. Aí a experiência agora é a esperança, porque ele sabe que no próximo ano, ele já sabe que deu certo no passado, já vai entender, vai dar certo de novo, porque Jesus está no barco. E pronto. Alamandaralabashuri andaramandaralamaya. Ha cantaralabashuri andaralaya. Mas você na hora da prova é que, olha o que a Bíblia fala sobre isso aqui, olha. Provérbios 24:10. Olha, irmão, eu estou lendo Provérbios. Eu já cheguei em Provérbios. Provérbio é um tapa na nossa cara cada capítulo. Olha como é um apanho em Provérbio. Larissa, eu estou lendo Provérbio e estou assim, Jesus é cada tapada. Provérbio é lá, 24:10. Abre aí. Eu queria que um jovem lesse aí para nós. Fica de pé aí que o microfone vai em você. Acho que está na Bíblia, no Antigo Testamento. 24:10. Fique em pé e leia. 24:10. Olha que lapada. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ai. Entenderam? Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a força será pequena. Se na hora que a coisa apertar você ficar lá se arriando, meu Deus, chegar na igreja com a cara toda, quando tiver com a angústia, toma banho, pintia o cabelo, vem para a igreja. Chega com cara de vencedor. Chega com cara de angustiado, não. Chega com cara de vencedor. Não anda na rua de cabeça baixa, não. Anda na rua de cabeça erguida. Estou andando de cabeça erguida. Tá, a prova não, mas estou bem. Pai do Senhor, tá tudo bem? Vai tudo bem. O filho morto em casa, o problema não é nada. A tsunami, vai tudo bem. Estou andando. Por quê? Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na hora que a coisa aperta, é que você tem que levantar a cabeça, caminhar e dizer, eu vou prosseguir. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Não vou parar, por quê? Porque caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Eu não vou abaixar a minha cabeça. Se te mostrar de frouxo no dia da angústia, cadê você, crente? Deus não chama frouxo, chama valente. Covarde e medroso, volte, ergue a tua cabeça e marcha, porque Deus vai te dar vitória. Te mostrar de frouxo no dia da angústia, não, levanta a cabeça, vamos embora. Deus vai dar vitória.
Deus vai dar vitória. Levanta a cabeça, Deus vai dar vitória. Levanta a cabeça. Temos mais um cenário. Mais dois aqui para a gente fechar. Verso 18. Marcos 4, verso 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, as ambições de outra coisa, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Caiu nos espinhos. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, essa palavra é para todos, é para mim também, para todos. Todos. Por exemplo, eu me envolvo muito na obra de Deus. Eu sou uma pessoa muito envolvida, eu respiro igreja. Se eu não tomar cuidado, eu não paro para orar. Eu não paro para ler a Bíblia, porque eu sou crente. Antes de ser pastor, professor, líder de alguma coisa, eu sou crente. Jesus me chamou para ser crente. Se eu não parar para orar, para ler a Bíblia, para consagrar minha vida, eu fico igual esses espinhos, sufocado pelo trabalho da igreja, da própria igreja. A obra sufoca. Sufoca. Eu me torno um ativista. Eu não me torno um crente, eu me torno um ativista. Assim também são os crentes, os membros. Se você não tomar cuidado, o teu trabalho te sufoca, tua família te sufoca. Na hora que você está saindo para vir para a igreja, chega uma visita na sua casa. Lá em casa a gente tem uma lei. Estou saindo para ir para a igreja, chegou uma visita. Você quer ficar aí? Se você quiser, bem. Se não quiser, vem conosco para a igreja. Eu não vou me embaraçar por causa de visita. Se você não vigiar até os netos, irmão, você que é avô, você que é avó, te embaraça de vir para a igreja. Sobrinho, família. Não estou dizendo que você tem que deixar a sua família para vir para a igreja, não. Estou falando isso não. Eu estou falando que se você não tomar cuidado, você se embaraça com isso. João escreveu uma carta. Ele não escreveu essa carta para ímpio, não, escreveu para crente. Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos somos nós. Porque tem ídolo que às vezes entra no nosso coração. Eu já vi aqui, dia de culto, eu vou pegar esses irmãos. Dia que eu estiver aqui. Irmãozinho, quando está tendo jogo de futebol do time, é porque eu não sou ligado nessas coisas. Eu não sei nem quando é que o time de futebol está jogando. Mas eu vou ficar mais antenado nisso para ligar. Estou no púlpito ali, estou vendo o cidadão sentado aqui olhando o placar do jogo. Embaraçado. Paulo disse que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Os espinhos vão sufocar você, irmão. Quando você vê, você está desviado. Porque se você não pode se desligar do futebol 2 horas de culto, é porque o futebol já virou um ídolo no seu coração. Se você não pode se desligar da sua família 2 minutos, 2 horas de culto, é porque a sua família já virou um ídolo no seu coração. Não, pastor, porque eu tô... Irmão, eu aceito todas as suas falas, mas Deus conhece o seu coração. Quebra os ídolos do teu coração. Às vezes o seu ídolo é um objeto, é uma coisa que você tem na sua casa. Tem crente que o trabalho dele vira um ídolo. Por quê? Porque está tirando o tempo dele de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, de consagrar. Teu trabalho virou um ídolo, quebra esse ídolo. Teve um rapaz que mandou uma mensagem para mim há um tempo atrás. Um músico profissionalíssimo. Pense num rapaz profissional, excelente, de altíssima patente. Pastor, eu estou com um problema. Fala, qual é o seu problema? Eu recebi uma proposta para tocar e eu vou ganhar dinheiro. E eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, eu também preciso. E se eu preciso ganhar dinheiro?
Qual é o seu problema, meu filho? É porque eu vou tocar para o mundo. Só que ou eu faço isso ou eu alimento minha família. E ele é profissionalíssimo. Eu virei para ele e falei assim: meu filho, ser crente é fazer escolhas difíceis. Olha a igreja de Esmirna, por exemplo. Quando Jesus escreve a carta, manda João escrever a carta para a igreja de Esmirna, lá na igreja de Esmirna, os irmãos estavam passando necessidade. Por quê? Porque quando você se convertia, Esmirna era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, se você não sabe. E Jesus fala: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Era uma igreja pobre. Por quê? Porque era um lugar onde tinha o trono de Satanás. Ou seja, a idolatria ao imperador era muito forte em Esmirna. Aí os irmãos tinham que fazer uma escolha: ou eles trabalhavam ou passavam necessidade e eram fiéis, ou trabalhavam e eram infiéis, porque naquela época trabalhar em Esmirna era sinônimo de idolatria. Aí eu disse esse conselho a ele, eu falei: meu filho, você tem que ter fé o suficiente para negar, tocar no mundo e crer que Deus vai suprir a tua necessidade. Mas essa é uma escolha que, como você casar, você tem que conversar com a sua esposa e perguntar se ela tem o mesmo nível de fé que você tem, para abrir mão disso e esperar que Deus vai abrir a porta para você. Vocês pensam que eu não recebo proposta? Várias propostas. Não quero. Teve um perguntando assim: quanto você quer ganhar? Eu disse: não quero. Mas a perna fez assim, ó, tremeu, o joelho bateu um no outro. Não quero. Eu sei quem eu tenho crido. Ah, que se achar a cadara lavasse. Eu experimento cuidar de Deus na minha vida todos os dias, nos mínimos detalhes. Eu falei para ele: você tem fé para isso? Tem, pastor. Então vai, a tua fé te salvou. O menino foi e recusou. Semanas depois ele me liga de novo: pastor, do nosso campo ele, pastor, já estou trabalhando, não precisei me vender, minha esposa também está trabalhando, não precisei me vender. Você não precisa se vender, cuidado com os espinhos. Quero te sufocar a tua fé, abafar o que Deus tem na sua vida, te embaraçar, mas o sangue de Jesus tem poder para te dar graça, para você dizer: não, eu não vou me embaraçar, eu vou caminhar. E o último cenário é a parábola, termina: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem. Ouviu e entrou. Esse produz fruto 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. O Espírito de Deus falou no meu coração, preste atenção nisso aqui que eu vou falar, que eu estar pessoas aqui hoje no culto de ensino, quando eu falei: Senhor, eu vou pregar sobre qual parábola? Você prega a parábola do semeador. Então preste atenção, eu não sabia quem está aqui hoje, mas Deus sabia. Eu não sei quem vai ouvir essa mensagem na internet, mas Deus sabe. Então Deus só falou comigo assim: prega a palavra. Tem pessoas aqui que outras pessoas não acreditam que você pode frutificar ainda, ou por uma questão de não acreditar na sua inteligência, ou não acreditar na sua idade, ou não acreditar na sua vitalidade, ou não acreditar que você serve para mais nada. Tem gente que não acredita em você, mas a semente, se o seu coração for uma boa terra,
Eu estou profetizando essa palavra na sua vida, porque o céu me mandou profetizar. A semente caindo no seu coração, sendo boa terra, você vai produzir, meu filho. 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Sabe por quê? Quem vai dar o crescimento é o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Tem gente que não acredita mais que você pode produzir alguma coisa. O reino tem problema. O seu coração não pode ter espinho, não pode ter pedra, não pode ficar exposto ao sol e às aves do céu. Ele caindo em boa terra, o seu coração sendo uma boa terra, pode ter certeza. Em nome de Jesus, esta graça, esta palavra, ela está sendo enxertada no teu coração e você vai produzir 30, 60 e 100. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida uma unção de produção e crescimento através da palavra. Pastor, mas eu sou novo demais. Você vai produzir. Eu sou velho demais. Você vai produzir. Eu sou burro demais. Você vai produzir. Eu não sei nada. Você vai produzir. Eu tenho raciocínio lento. Você vai produzir. Eu tenho dificuldade financeira. Você vai produzir. Eu não tenho ninguém que acredite em mim. Você tem um. Um é o Espírito de Deus. O outro sou eu. Eu acredito em você. Você vai produzir. Ah, mas a minha família não me apoia. Você vai produzir. Mas eu não tenho irmão. Você vai produzir. Eu não tenho parente. Eu não tenho nome. Você vai produzir. Porque quem vai dar para crescimento, produção, é o Espírito de Deus através desta palavra. Receba em nome de Jesus. Porque você vai produzir. Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus precisa de você. Deus conta conosco. Não sei qual o trauma que você passou. Não quero saber. Você vai produzir. A palavra profética é essa. Remacho. Cantarabalaya. Estou sentindo uma unção de Deus aqui tão grande nessa palavra. Eu não preciso pular, não preciso correr, não preciso saltar para dizer que eu estou sentindo a presença de Deus. Eu parado aqui, eu estou sentindo que a palavra está agindo no coração de você. Tem boa terra aqui essa noite. Tem boa terra aqui essa noite. Você vai produzir. Apesar dos comentários do teu passado, da tua família, daqueles que não acreditam, você vai produzir em nome de Jesus. Tem boa terra aqui, você vai produzir em nome de Jesus. Ah, o médico falou, isso aqui não interessa, você vai produzir em nome de Jesus. Porque o teu coração está se tornando uma boa terra aqui esta noite. Você vai produzir em nome de Jesus.